Boa tarde, senhores. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje nós iremos falar sobre a hidrosfera, tá? Então, já vamos começar falando o que consiste a hidrosfera. A hidrosfera, senhores, é o conjunto de todos os corpos d'água existentes na Terra. Então, os mares, os oceanos, os lagos, geleiras e reservas subterrâneas são que compõem todo esse conjunto chamado de hidrosfera. A hidrosfera, senhores, ela é, né, a sua água, ela é classificada em três pontos: água doce, água salgada e água salobra. Então vamos falar quais são as características de cada um desses três tipos de água. A água doce, né, não é porque ela tem o sabor adocicado, senhores, é porque a baixa concentração de sais dissolvidos, de maneira geral, cerca de 0,5 gramas por litro d'água. Ou seja, a cada litro de água eu encontro 0,5 grama de sais ali dissolvidos nesse litro de água. Então, essa é a principal característica da água doce. É isso que define a água doce. Então, na imagem, os senhores podem observar, nós temos a Cachoeira Itiquira, que é um exemplo da onde a gente pode encontrar a água doce. Já a água salgada, ela tem uma alta concentração de sais, podendo variar entre 30 e 35 gramas por litro de água, tá? Então, é o oposto da água doce. Já a água salobra, senhores, ela vai ser o intermediário. Então, ela vai ficar entre a água doce e a água salgada. Não com muita, a concentração não vai ser muito baixa, mas também não será muito alta. Um exemplo onde a gente pode encontrar tanto a água salgada ou a água salobra são nos mares, como a gente tem nessa figura que está aparecendo aí para os senhores. Dito isso, agora a gente vai falar como é que a gente pode encontrar a água na atmosfera, que a gente já vinha falando sobre ela nas aulas anteriores. A água na atmosfera, senhores, a gente pode encontrar ela nos três estados da matéria. Então, a gente pode encontrar a água no estado gasoso, só que esse a gente não consegue enxergar. A gente pode encontrar no estado sólido, na forma de neve, por exemplo, ou até mesmo gelo quando a gente tem a chuva de granizo. E a gente pode encontrar ela também no estado líquido, que é a composição da nuvem e das neblinas. Ao contrário do que se acredita, né, a nuvem e a neblina elas são compostas por gotículas de água muito pequenas que formam. Então, não é o vapor de água que forma a nuvem e as neblinas, são essas pequenas gotículas de água, tá bom? Seguindo, então, vamos falar sobre os corpos de água, né? Que é o que compõe a nossa hidrosfera. Então, o corpo de água, ou um corpo hídrico, é qualquer grande acúmulo de água doce, salobra ou salgada. Então, qualquer grande acúmulo de água, de qualquer uma dessas três águas, a gente vai chamar de um corpo de água. Então, olha só, nós temos vários corpos de água. Os principais, ou pelo menos que são sempre mais trabalhados, são esses que estão aparecendo na tela. Então, são os oceanos, que são aquelas grandes porções, né? São os maiores corpos d'água que a gente tem no nosso planeta. Nós temos também os lagos, que são corpos d'água que ficam, né, no continente, sem nenhuma ligação com os mares ou com os oceanos. Tá? Os outros são os rios, que são, né, fonte, muitas vezes esses rios eles, né, desaguam nos oceanos ou até mesmo dentro dos próprios lagos e possuem as suas nascentes, assim como os lagos também, tá? Então, tanto os lagos quanto os rios, eles podem proviem de um ambiente, né, de uma nascente ou de uma geleira. E falando sobre a geleira, senhores, é um acúmulo de neve que precipita, mas que não derrete devido às suas baixas temperaturas. Então é muito fácil a gente encontrar principalmente essa geleira nos polos. Então, tanto no Polo Sul quanto no Polo Norte, a gente encontra facilmente essas geleiras. Já as águas subterrâneas, senhores, são aquelas águas que a gente encontra no subsolo. Algum desses, né, dessas águas subterrâneas, a gente, né, consegue ter acesso a elas.
outras a gente não consegue ter acesso, porque estão muito profundo no solo, tá? E essas águas subterrâneas formam o que a gente chama de aquífero. O Brasil, senhores, tem dois grandes aquíferos na sua região. Nós temos o sistema aquífero Grande Amazônia, lá no norte, pegando, né, grande parte da Amazônia, e nós temos também o sistema aquífero Guarani, que ele fica mais ao sul do país, pegando ali o finalzinho, né, o sul do Goiás, parte de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então, esse grande acúmulo de água no subsolo é o que a gente chama de águas subterrâneas. E por último, são os mananciais, tá? Os mananciais, né, ele vem do latim manas, que significa aquele que brota ou emana, tá? Eles são abastecidos, senhores, por águas das chuvas que penetram no solo e correm por entre as rochas até atingir um aquífero, tá? Então essa é a característica dos mananciais. Então a gente tem aqui algumas imagens mostrando os exemplos. Então nós temos o exemplo da geleira, o exemplo de um rio, nosso grande rio famoso aqui, o Rio Paraná, e temos um exemplo também do lago, que é o Lago Paranoá, apesar de ser um lago artificial, né, que foi construído pelo homem, mas também é um exemplo de lago. Dito isso, senhores, né, sobre o que é a hidrosfera, os corpos da água, que são aqueles, né, elementos que constituem a hidrosfera, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água. Então, como é que a água se comporta, tá? Então, o ciclo da água, senhores, é definido como essa constante mudança dos estados físicos da água. Então, a condensação, a evaporação, a solidificação, que é essa troca, né, do estado físico da água é que vai caracterizar, então, esse ciclo da água, tá bom? Então, ou seja, a condensação, a evaporação e a solidificação, que os senhores já estudaram, é o que vai constituir o ciclo de água, tá? Então, vamos agora observar um esquema de um ciclo de água, tá? Esse ciclo de água, senhores, está aqui representado. Então, nós temos, vamos pegar aqui embaixo, nos rios ou nos lagos, mares. Então, essa água, senhores, ela vai evaporar, tá? Vai subir até a altura da atmosfera e vai formar as nuvens. Depois, ela vai precipitar e voltar novamente na forma de chuva para a nossa crosta, tá? E aí ela vai entrar em contato com os rios, volta para o mar. Ou ela também pode, né, penetrar no solo, né, como mostra aqui embaixo, e pode também ir parar nos mares e nos rios. Mas ela também pode vir, tá, da condensação, onde as geleiras vão derretendo essa água também. Parte vai penetrar no solo, parte vai escorrer até chegar aos rios, tá? E também temos as nascentes. Então, com isso, a gente fecha o ciclo da água. Então, ou seja, primeiro a gente tem a formação dos corpos, a água nesses corpos, elas são evaporadas, formam, né, através da sublimação, formam as nuvens. Essas nuvens se condensam, precipitam e formam as chuvas. Essas chuvas novamente vão até os corpos, né, caem sobre os corpos e sobre o solo e vai parar novamente nos oceanos, tá bom? Então esse é o ciclo da água. Ela vai estar sempre fazendo esse percurso. Então, senhores, por isso que é tão importante a gente preservar a água. Por quê? Porque a água que a gente tem doce, que é a água potável, que a gente pode consumir, seja, né, para o nosso consumo próprio ou para as atividades humanas, ela é sempre a mesma, tá? Só que cada vez mais a gente corre um grande risco de estar poluindo essas águas. E quando a gente faz esse processo de poluição, esse ciclo ele não consegue limpar 100% a água. E aí a gente acaba sendo prejudicado. Então, por isso que é importante a gente conservar as nossas águas, tá? A gente limpar os nossos corpos d'água, manter eles, principalmente não devastar as regiões próximas aos corpos d'água,
porque tudo isso vai influenciar no ciclo da água, influenciando no ciclo da água, vai influenciar também diretamente nas nossas vidas, tá bom? Espero que os senhores tenham conseguido entender sobre a hidrosfera, tá? E para fechar, senhores, vou pedir, tá, que os senhores façam a atividade do livro que se encontra na página 41, tá bom? Então, os senhores vão abrir na página 41 e responder o exercício de 1 a 7. É para ser respondido somente no caderno. Então, não precisam se preocupar de tentar me enviar, tá bom? É para ser respondida no caderno. Como o livro é dos senhores, não precisa copiar nada. Basta identificar que é uma atividade do livro, da página 41, e aí os senhores podem anotar somente a resposta. Que quando a gente retornar, tá, eu estarei olhando essa atividade. E é isso aí. Espero que todos tenham conseguido compreender o conteúdo. Caso permaneça alguma dúvida, estarei disponível nos fóruns para tirar dúvida dos senhores. Um grande abraço à distância e até a nossa próxima aula.